nossos funcionais, sistema nervoso, cardio, respiratório. Vamos nessa, meninos, para ver se esse computador agora vai. Então, procurar aqui no computador. Vamos nessa. Então, meus prezados discentes, vamos nessa. Como falávamos na aula anterior... Obrigado. Fiquei fora. Como falávamos na aula anterior, conversávamos exatamente sobre o que? As partes finais de que sistema límbico. Conversamos exatamente sobre os eventos onde envolviam exatamente o que? A questão da amígdala, a questão do hipocampo, onde você tinha uma série de eventos consolidados e ligados diretamente ao córtex do cérebro. Então, com isso, você tinha uma integração muito interessante em função disso. Até eu estou falando isso porque eu fiz uma leitura de algumas coisas, eu acho que vale até para dar uma sedimentada que nós conversamos. O que acontece quando a gente fala em relação ao sistema límbico? Ele está ganhando cada vez mais volume, ganhando cada vez mais força em função da sua interatividade. Porque o nosso frontal, exatamente o córtex pré-frontal, ele está cada vez mais se desenvolvendo. E essa é a nossa grande diferença, inclusive, dos símios. Nós, os símios, os macacos, somos muito parecidos. Mas só que essa região do frontal nossa, ela está ganhando um maior desenvolvimento. E por quê? É nosso senso organizacional. São as regiões exatamente que você faz planejamentos, organizações. Mas só que tem um fato bem interessante. É isso que eu vou dividir com vocês, que eu tinha dividido com outras turmas. Que não devo falar naquela confusão daquele dia. Que foi o seguinte. Você simplesmente, com esse desenvolvimento, nós, simplesmente, em função das emoções mais fortes, nós podemos perder o controle das situações. Aí você vai virar para mim e dizer, isso é óbvio. Se eu fico nervoso, eu não consigo entender mais nada do que está acontecendo. Eu não consigo raciocinar direito. E esse termo, exatamente, é que vocês usam, que nós usamos popularmente como tal de travar. É aquele que você trava e, digamos, vamos dizer que vocês já estivéssemos uma aula presencial. E é claro, vocês não teriam no final apenas uma prova, vocês iam ter um trabalho apresentando para mim. Então eu ficaria sentado aqui na frente e diria, você, levanta e apresenta para mim. É claro, alguns falam, tudo bem, bacana, professor, apresenta agora, qual parte? E outros dizem, ai meu Deus, e agora? O que eu vou falar para ele? Não sei. E por que isso acontece? É aí que eu quero chegar em relação ao límbico. Com esse desenvolvimento do frontal, com esse avançar, obviamente, que nós temos em relação ao sistema nervoso da parte do frontal, você simplesmente está ficando mais sensível em relação a isso. Ou seja, nossos freios de contenção ali estão ficando cada vez menores. Então, impactos emocionais que envolvem, por exemplo, cortisol, que envolvem adrenalina, simplesmente faz com que aquele senso de organização suma de uma hora para outra. Por exemplo, caso de uma apresentação, ou então tira a apresentação, bota de repente uma emoção na qual mais forte em relação a uma pessoa, em relação a uma situação, e transfere todo esse controle, sabe para onde? Para o sistema límbico. E adivinha o que tem lá, o que a gente sempre falou, nossas emoções primordiais. E aí vira um caos, né? Imagina, você fica, ao invés de você começar a raciocinar organizacionalmente, você começa a usar emoção. Você começa a usar raiva, você começa a usar amor. Então, um monte de coisa que simplesmente vai perdendo o controle, porque ela vai subindo. Então, exatamente em função disso, e por que isso acontece? Exatamente em função do tálamo, em função exatamente das grandes elevações de quê? De elementos corticoidais. E aí, inclusive, vocês entram na história. Lembre-se que depois vocês vão estudar, dentro em breve, fármacos. Os pais vão fazer o quê? Controle exatamente de corticoides. E corticoides elevados exatamente no organismo, no sangue, pode levar vou te dar a palavra, pode levar exatamente a que o cérebro comece a responder em função exatamente da presença dos corticoides.
Geralmente, corticóides e adrenalina juntos é um excelente combustível para acelerar o processo somático. Por isso que, por exemplo, quando a gente fica nervoso, fica ansioso por uma coisa, você sua frio, você começa, de repente, a ficar mais esbranquiçado, porque as pequenas vascularizações do corpo jogam sangue para as grandes vascularizações, porque o corpo, o que ele raciocina? Ele não sabe se é a apresentação do Marx, se você encontrou lá com o amor da sua vida, ou se de repente estão tentando levar sua bolsa. O que ele entende é o seguinte: você está numa reação de perigo, tem que responder rápido, que é isso que faz o sistema limpo. Ele responde rápido e da forma mais basal que existe. É mais ou menos uma última coisa, antes de dar a palavra para ela. Eu estar caminhando e de repente uma pessoa que eu não conheço, com 2 metros de altura na minha direção, com a cara mal encarada. Eu vou sair na frente, eu tomo um susto, que de repente apareceu. E o que acontece isso? Porque exatamente o seu sistema de defesa está sempre em alerta. E por que isso está acontecendo mais constantemente? Exatamente para os dias de hoje. Nosso sistema frontal está mais desenvolvido, o senso organizacional, vamos dizer assim, ele é muito mais sensível por causa exatamente de todos os eventos que a gente tem no nosso dia a dia. E essas emoções, se você não tiver foco, controle, você escuta tanto agora hoje em dia, essa coisa de livros de autoajuda, mindfulness, a questão exatamente dos psicólogos, teóricos, tentando ver, dar um freio nisso. Porque se todo mundo disparar esse mecanismo limpo ao mesmo tempo, vira um caos. O senhor basicamente já respondeu já. Mas a questão... Principalmente. Opa, por que dessa mudança? Por que nos dias de hoje nós estamos usando mais a região frontal? Tudo que a gente está vivendo. Pensa numa coisa, a tecnologia avançou muito, querendo ou não, você tem um aparelhinho que está o tempo todo mexendo com você, te estimulando. Você chega de dia, eu falei. São estímulos rápidos, né? Não é só isso. A gente está quebrando, não, já falei, já passei pela estrutura. Mas quando a gente fala, por exemplo, da própria a glândula pineal, a melatonina, não está mais controlando direito esse nosso sono. Nós não temos aquele ritmo que a gente chama de, não usei o termo que estou usando agora, ritmo circadiano. Aquele ritmo no qual você acorda, faz suas atividades, chega, vai ter 8 horas de sono. Você geralmente não tem mais isso. É muito difícil, um ou outro tem. Por quê? Ah, não, professor, porque eu tenho atividades. Ah, não, professor, porque eu vou assistir a série A do Netflix. Ah, não, eu não vou estar com meu namorado até 3 horas da manhã. Isso na sua cabeça está normal, mas não está. No ritmo biológico, isso não está. E isso exatamente traz consequências. Uma delas é essa aceleração. Porque quando você acorda de manhã, eu acho que eu devo ter comentado isso também quando a gente fez aula de hormônio, vocês são meus alunos mais velhos. Quando eu falei do cortisol, o cortisol exatamente é aquele mecanismo de gatilho. É aquele fósforo do fogão, que de repente você está ligando lá na acende, e você precisa ligar o fósforo. Ele pega. Exatamente a ideia do cortisol. Ele te dispara pela manhã, isso, te dá exatamente aquele ritmo inicial, e aí na hora que você se alimenta, você consegue obter glicose. Aí tem insulina em ação, o cortisol baixo. Mas nos dias de hoje o cortisol está lá, ó, no teto. Vocês mesmos estão escutando vocês falarem, olha a prova, não sei o quê, é presencial, não é, Marcos, você vai dar ponto, não vai dar. Isso tudo é estresse. Isso tudo, querendo ou não, parece que vocês estão brincando, estão falando, estão assim, sabe? Mas vocês estão em ritmo acelerado. E isso, para a gente, é normal. E o normal não é tão normal assim. Porque vai cobrar um custo lá na frente. Você continua acelerado. Tanto, meninos, digam se eu não estou mentindo. Chega as férias, vocês passam pelo menos uma semana ou dormindo, ou tentando entrar em sintonia até entrar em férias. Por quê? Você já está no ritmo da faculdade, no ritmo das suas obrigações. E isso é o que acontece. Se você pensar bem, que digamos, quem tira um mês de férias, geralmente esse é o processo. Então, esse processo é impactado mais ainda pelo límbico. Porque o límbico, só terminando, para a gente poder continuar, você exatamente tem esse braço com o quê? O somato sensorial é aquela história que eu brinquei com vocês. Eu estou aqui, Marcos, eu límbico, vocês são as partes mais internas, onde eu encosto em vocês e encosto no córtex. Então, o somato sensorial está sempre alimentando, bombardeando isso o tempo todo. Visão, é o celular, é não sei o quê. Você liga, recebe uma ligação, muda já seu humor, porque você recebeu exatamente uma notícia. Então, o tempo todo você está sendo impactado. Essa é a grande questão. E isso é a tua resposta. Você, hoje em dia, é bem diferente do que era antes das questões que você tinha, obviamente, vamos dizer, você não tinha essa globalização, vamos chamar assim. Parece bobagem, parece que não, mas essa globalização, esse acesso que a gente tem às informações, e para outras aí que não vou agora citar, mas acaba te integrando até demais ao ambiente. Você não consegue desligar. Você fica 24 horas se você ficasse online, você mesmo ficasse online. Também no computador, você próprio fica interagindo.
Ou se não está interagindo com as máquinas, está interagindo com a tua família, com alguém, com uma pessoa que você gosta, não gosta, sei lá, qualquer coisa. Incluído, por aí vai. Seria isso. E isso é frequente, isso agora é comum. E isso é uma tendência, isso vai continuar aumentando? Vai. E a tendência nossa, do nosso cérebro, é continuar desenvolvendo cada vez mais o frontal. Porque isso é muito delicado. Eu não penso exatamente quando compara aos símios, aos macacos, que eles não têm. Ele tem um senso organizacional tipo quadrado no quadrado, círculo no círculo. Ele consegue fazer isso. Ponto. Para pegar banana. Bacana. Mas nós não vamos muito mais além. Isso lá na frente pode alterar a anatomia? Já temos um desenvolvimento da construção disso. A mesma coisa, pensa uma coisa, quando vocês já tiveram tegumentar, né? Pois é. Como se não tiveram, vão ter. Coluna vertebral, se você vê na região sacral, tem lá, você tem exatamente o que é cervical, torácica, lombar, região sacral e cóccix. Cóccix e sacral, cóccix é o quê? São uniões de 4 vértebras, se você notar. São 4 estruturas juntas, e o sacral são 5. Um belo dia, algum momento lá atrás, na linha evolutiva, aquilo era uma vértebra, é um sistema caudal. Mas sumiu. Por quê? O hominídeo chegou para um lado, nós, e o macaco chegou para o outro. Então, existiu um determinado momento que isso aconteceu. Mas só que em contrapartida, a gente conseguiu o quê? Ficar mais ereto. Começou a pensar mais. Esse é o nosso diferencial. Aí você fala, tá, e daí? Isso aí te dá exatamente o quê? Necessidades maiores em relação à própria estrutura. Aí a gente vai entrar daqui a pouco na próxima parte que eu estou falando, que é o sistema tronco-encefálico. Tem mais coisas em relação a isso que você falou, Marcos? Tem bem mais. Mas é claro, senão só fico falando de cérebro até não sei quando. Então, com isso, o sistema tronco-encefálico, ele é bem interessante porque você vai ter o quê? Mesencéfalo, ponte e bulbo. Eles vão estar responsáveis exatamente o quê? Por regiões, meninos, bastante importantes de controle, tanto autônomo, tá? Como em eventos essenciais para o quê? Certos sistemas, como, por exemplo, sistema audiovisual. Aí eu lembro de novo da sua pergunta. Professor, visual, você não falou para mim que era córtex? Aí semana passada, está até entendendo sobre isso. Você tem o quê? O córtex para visualização, e em cima, logo em cima da nuca, você tem um pouquinho, uma distância bem próxima, a questão da organização do visual. Ou seja, aqui está a garrafa, aqui está meus óculos, minha bolsa. Você organiza. E você ainda tem o mesencéfalo para isso. Volta de novo àquela questão que eu falei para vocês, garotos. Você olhar o cérebro, apesar de eu estar delimitando didaticamente qual é a região que é isso ou aquilo, mesmo assim, o cérebro ele trabalha com o todo, tá? Por isso que sempre, eu vou voltar de novo, ser repetitivo até no que eu falei, meninos, aquela questão de, essas perguntas de Marcos, mas e a lesão X causa o quê? Eu volto sempre a pergunta a vocês, qual é a extensão da lesão? O termo extensão é por esse motivo, porque às vezes a gente acha que determinado ponto apenas do cérebro foi lesionado e você só perde aquilo. Não é bem isso que acontece. Tudo vai depender exatamente desse aspecto de distanciamento exatamente da estrutura em si, em função disso aí. Então, com isso, o mesencéfalo trabalha exatamente também com a regulação da consciência, ele está envolvido com isso. Então, com isso, você acaba passando por outros eventos, tá bom? Como eu te falei. E aí, eu falo que é muito interessante a questão dos elementos corticoides. Tá? Eu sempre lembro deles, exatamente nesse último exemplo que eu dei para vocês. Por quê? Apesar do corticoide, a gente está falando o quê? Da glândula suprarrenal, uma estrutura em cima lá do rim, você tem como afetá-la de tal maneira que eventos, mesmo não sendo neuroendócrinos, mesmo não sendo via sistema nervoso, basta seu sangue, você encheu de corticoides o sangue, o sistema nervoso também vai te responder em virtude disso aí. E isso te leva também aos estados de consciência. Várias regiões, exatamente em função disso, vão fazer com que haja o quê? Essa regulação. Por isso que você tem ali o consciente e o subconsciente. Aquelas áreas de sono, tá? Que a gente sempre lembra, aquelas memórias mais profundas, que de vez em quando você dá uma puxada daquela ali e joga para um sonho, exatamente é daqui. Exatamente essa região do mesencéfalo. E unida a ela, meninos, vocês têm aqui a ponte, na qual a gente vai voltar a falar dentro em breve, quando eu falar dos pulmões. Ela é a corregulação exatamente o quê? Inconsciente do sistema exatamente respiratório. Lembra que eu virei para vocês e falei assim, meninos, segura a respiração aí, só respire semana que vem.
É claro que menos de poucos segundos vocês vão estar respirando por causa disso aqui. Mas vai ter um evento químico aqui muito interessante que eu não vou comentar agora. Eu vou falar exatamente quando chegar em respiratório, que vocês já vão ter conhecido circulação. Vocês vão ver que as concentrações de CO2, mesmo pequenas, tá? Estamos falando de 0,5, alguma coisa por aí, 0,1, nessa faixa, mesmo elas estão tão poucas solubilizadas no sangue, porque a hemácia, o glóbulo vermelho, é que transporta o CO2, tá? Mas o CO2, mesmo essa quantidade, ele regula essa central aqui. E é ela quem faz você respirar. Se ela, por acaso, essa concentração de CO2 aumentar um pouco mais, o que acontece? Você simplesmente tem uma desregulação dos centros respiratórios, não só respiratórios, como também orgânicos. E tem um motivo. E depois eu vou te contar qual é. Isso tudo faz com que você também faça uma integração com os próprios hemisférios cerebrais. Todas aquelas regiões que nós falamos, o quê? Não só somatosensorial, como visual, auditiva, a questão exatamente de ponto de regulação, acabam integrando, garotos, exatamente esses centros aqui, onde você relaciona a ponte. E junto com eles temos o bulbo. O bulbo, a famosa medula oblonga, ela vai estar ligada a diversos eventos, os quais são bem voluntários. São eventos muito ligados à proteção. Desde o sistema cardíaco, que daqui a pouco nós estamos conversando com ele, com fé em Deus, logo depois das provas, vamos precisar só de um pouquinho mais de tempo, em virtude do nosso tempo de conteúdo. A gente vai estar falando sobre o coração, e eu vou falar para vocês o seguinte: apesar de você ter o 10º par craniano fazendo exatamente inervação do coração, fazendo esse controle dele, o coração tem uma propriedade muito importante, conhecida como automatismo. Depois a gente vai conversar isso com calma. Agora eu só estou comentando com vocês. É um sistema de controle cardíaco que você simplesmente, chamado nódulo sinapial e nódulo atrioventricular, que manda impulsões, impulsos elétricos no coração. É aqueles filmes que de vez em quando você vê lá o cara arrancando o coração lá pulsando na mão dele. Nossa, professor, aquele filme é de terror. Não, é verdade. Se você pegar o coração e botar na mão, você vê lá tanto o indivíduo que faz operações, exatamente os processos operatórios com retirada, transferência, ou seja, transplante de coração. Oi? Se não, doação não daria certo, exatamente. Mas mesmo assim, você tem esse evento que eu posso pegar esse coração e continuar a bater. Ah, por quê? Milagre? Não. É o sistema exatamente do coração. Ele tem o seu sistema próprio de automatismo, com redes, as chamadas fibras de Purkinje, que depois eu vou explicar para vocês o que é, que inervam esse coração. Então faz com que os átrios e ventrículos estejam contraindo e relaxando o tempo todo. Mas isso também é um papo para depois. Isso vai garantir que o coração bata, né, faça o quê? A seu sistema de contração, sístoles e relaxamento de ástoles de uma forma independente e ainda tendo o bulbo controlando isso aí. Nem preciso dizer porque o coração tem que bater o tempo todo, né? Então, aí até um mero detalhe. Você tem mais o quê? Para proporcionalizar aí 20 litros de sangue, ou mais ou menos o peso do seu corpo equivalente, circulando, nutrindo, oxigenando, mais de ter alguns milhares, alguns milhões de células aí. Você tem que manter tudo isso constante e, é claro, equivalente. Todas as células têm que ganhar a mesma quantidade de oxigênio e nutrientes. Fala. Professor, então é o bulbo que manda um sinal para ele secretar a... Peraí, entendi o final. Ele que manda o sinal para o rim. O rim? Para fazer a manutenção. Não. Ele não vai diretamente se relacionar a essa questão do rim, ao sistema renal. É em função da pressão sanguínea, em função do coração, acaba afetando o rim por uma forma direta, tá bom? Mas ele não tem uma finalização para lá, tá? Você não tem uma sinalização direta do sistema nervoso para lá, para fazer que contraia ou relaxe. O que você teria exatamente é o quê? Em virtude da eventos de pressão arterial, eu concordo com você, e de batimento do ritmo cardíaco, os dois sincronizados, eu posso certamente fazer isso aí, controlar o rim, mas é por uma outra via. O corpo tem essa versatilidade. Eu posso controlar por um lado, por um outro, e fazendo exatamente que haja essa versatilidade de controle. Bom, não teria exatamente um evento químico específico. O que você pode ter, e até concordo com você, que você vai ver daqui a pouco, é o sistema nervoso periférico. Aí sim, por outras vias, por outras questões, ele vai contrair, ele vai fazer esse rim trabalho mais rápido e mais devagar, fazendo a depuração.
Mas aí é uma outra história que dentro dela a gente vai conversar. Tá bom? E daí? Isso faz com que você tenha um processo de respiração, então com isso, cardiorrespiratório, todo acessado pelo bulbo. E mais ainda, vem a pressão sanguínea por tabela. Já que o coração contrário, eu posso aumentar o quê? As contrações dessa musculatura lisa, né? Os eventos de musculatura lisa que você tem nas artérias, que vamos discutir depois. E, é claro, também, associado a isso, você ainda vai ter o tal do reflexo da tosse. E qual é essa ideia da tosse? A tosse é o reflexo que você tem no corpo para o quê? Desobstruir as vias aéreas. Se por acaso algo, depois você está comendo alguma coisa muito rápido, cair na sua via aérea, você tosse involuntariamente. Por quê? Por causa da obstrução. As vias aéreas têm que estar sempre desobstruídas. Então, isso aqui é o involuntário. E tem outra coisa que está aqui, é deglutição e vômito. Deglutição, conversamos certamente um pouco sobre isso, como falamos de sistemas digestivos, né, garotos? E vimos lá que os eventos controlados pelo quê? Pelos chamados, exatamente, os eventos de peristaltismo, ou seja, após você o quê? Deglutir o bolo alimentar e ele passar ao longo do esôfago para os órgãos, você tinha exatamente o quê? Esse processo, os inícios dos processos de metabolização. E por que é importante, professor, você ter um reflexo como esse controlado pelo sistema nervoso? Porque, é claro, da mesma maneira que a tosse desobstrui o sistema aéreo, você vai ter o vômito, é claro, a deglutição com os alimentos, mas o vômito vai te ajudar em relação ao quê? Toxinas, bacterianas, virais, envenenamentos. Mas tem um lado B disso aí, né? A gente depois vai falar um pouquinho lá quando eu chegar um pouquinho mais de patologias, eu falo alguma coisa disso. A ideia é exatamente de você ter a questão de você se alimentar e fazer ter o quê? Tentar vomitar. Ou seja, a bulimia é a anorexia. Esse par que anda aí junto, aquela famosa história de perseguição de modelos que estão totalmente distantes do nosso mundo real, quase surreal, faz com que os indivíduos partam para situações como essa. Coloca o dedo na garganta e força o peristaltismo ao contrário. Isso é extremamente perigoso. Uma coisa é realmente você está precisando. Se eu estou lá, o cara está envenenado, vai me engasgar, de repente, para ele não sofrer alguma coisa e botar tudo para fora. Até aí está tudo ótimo. Agora, quando você faz isso uma constância, a cada 10 minutos, vai para o banheiro e vomita, isso aí pode causar um problema exatamente nisso aqui. Porque o sistema nervoso, ele controla esse movimento. Bacana. Então, ele tem um sentido. Mas se você coloca, vai forçando vomitar, você está quebrando exatamente esse fluxo de movimento. Então, se isso continuar, e exatamente isso depois para ser tratado, não é só com fármaco, não é de fármaco, terapia, um monte de coisa. E mesmo assim, tem o risco de não voltar. Aí a pessoa realmente vai conseguir emagrecer, porque ela só vai poder provavelmente se alimentar por quê? Sondas, outras coisas mais. Ele não consegue mais se alimentar. Então, quando há necessidade, ele induz? O quê? Você está falando da patologia? Do anorexia? Ou está falando do sistema nervoso? Falando do sistema. Isso. Quando existe a necessidade, o corpo necessita, ele indica que pode fazer. É aquela famosa coisa, que você come alguma coisa, aquilo fica, de repente, lá parado um certo tempo no estômago e você não consegue avançar. O que é a indução do sistema nervoso? Tenta voltar com aquilo ali. Então, com isso, esse é o vômito que o sistema nervoso provoca. Para poder desobstruir exatamente as vias. Ele está vendo que está tendo um problema. Ele espera. Tenta ver se o peristaltismo... Eu pensei que era a reação do próprio... da região, do estômago, etc. Mas... O estômago ele vai ter um peristaltismo. Lembra aquela história exatamente que você faz o quê? Digestão proteica, de alguns eventos, enzimas, mas só que tem um tempo. Ele começa. Mas só que, se não houver continuidade, das duas uma. Ele vai exatamente dar um gatilho para o sistema nervoso ativar o quê? O movimento inverso. Aí você não vê. Porque exatamente aquela hora que você fica tão empanzinado que você sente exatamente a necessidade de botar para fora, é a pressão. E aí você tem uma pressão contrária. Isso é normal. Isso é um senso de proteção. A proteção do teu sistema. Tá tudo bacana. Mas a questão é exatamente o outro lado, que esse é um grande problema em função disso aí. Tá bom? Perguntas? Fala, irmãozinho. Se tem a questão do refluxo? Pode ser, porque veja, a cardia, o sistema exatamente dos esfíncteres, que você tem esôfago, estômago, intestino delgado, pode às vezes acontecer um problema em relação a esse, tá? Então pode causar às vezes excesso de acidez, alguma coisa, e acaba causando por uma via indireta o próprio vômito. Pode acontecer isso também. Por uma desregulação dos esfíncteres, porque eles ficam fechados e abertos,
E a gente também vai conversar sobre eles agora no sistema nervoso melhor, na digestão, mas você vai ver que o sistema nervoso controla essa abertura e fechamento. Por quê? Um período fica no estômago, digere e passa depois, ou seja, o quimo vira aquilo e você segue pelo intestino delgado. Bacana. Então, o processo normal. Mas pode acontecer isso. A Helicobacter pylori, eventos como bacterianos ou como o próprio sistema nervoso pode ter isso. Desequilíbrios emocionais também levam a essa questão de desregulação, porque o próprio fluxo de alimentação não ocorre de uma forma adequada. Pode acontecer sim. Pode haver um descontrole disso, mas mais ligado não ao central, ao sistema nervoso periférico. Aí teria realmente a questão lá, você teria lá entre os 12 pares cranianos alguns eventos associados a isso. Tem uma tabelinha que eu te mostro isso aí também. Tá? Porque é o lado somático, você está me comentando comigo, é o lado somático. Há essa integração, essa interação em função disso aí. Isso aí é muito comum, isso pode acontecer. Não posso dizer. Tá bem, mas? Bacana. E daí, professor? Bem, e daí, estando fácil, modo desse jeito, está lá medula espinhal. Ah, vocês vão ter que decorar para mim, que bacana, muito legal. Claro que não, não quero que decore isso aí, tá doido. Nem eu sei isso de cabeça. Olha só, todas essas porções são porções terminais. Isso vocês têm que saber. Que exatamente são as porções terminais do quê? Das bases dos neurônios. E essas porções é de onde vão sair exatamente nervos específicos em relação ao organismo, ou seja, da medula espinhal. É daqui que vai partir exatamente os tais dos nervos cranianos, os tais dos nervos exatamente associados com o sistema nervoso periférico. Então você vai ter a migração daí. São bases exatamente muito importantes delas aí. É claro, como são eventos sensoriais, por isso que se torna mais importante nesse processo todo. Está meio tapadinho aqui, mas deixa eu ler para vocês. Vocês têm exatamente envolvimento com musculatura. Ou seja, são exatamente as ações que vocês estimulam dos músculos esqueléticos, músculos lisos, que exatamente vão fazer com que haja o movimento. Então, esses eventos aí vão ser muito importantes porque é parte disso aqui. Então, são exatamente aquelas vias sensoriais. Lembra que eu falei para vocês em slides atrás, vocês verem lá nos vídeos, vão ver lá, ah, professor, você falou, existe uma via aferente e uma via eferente. Uma via aferente que eu capto informações, passa todo mundo por aqui, e uma via eferente que sai todo mundo aqui e vai para o corpo e responde de várias maneiras. Ou com o esfíncter, ou com o estômago, ou com qualquer outra coisa depois que a gente vai ver em sistema nervoso periférico. Ó? Bem, professor, então quer dizer que a medula espinhal se resumiria exatamente a isso aí? Mas só que tem um detalhe. Eu obedeço essa ordem, tá? Porque o AVA é que manda. Aí, porque senão bagunça um pouco a cabeça de vocês. Já preferia ter falado eliminar a histologia toda lá atrás. Quando eu falei de neurônio, falei de mielina. Mas só quando eu manter essa ordem, tá, vamos nós seguindo. E o que a gente tem que aprender mais de sistema nervoso, professor? Aí é que vem esse pedaço, tem pontos muito importantes em função da integração. Por isso que eu acho bacana a gente pudesse fazer isso, né? O AVA não tem essa ordem, mas a gente pudesse manter, já saber o que eu vou falar aqui. Vou falar exatamente que o próprio sistema nervoso em si, apesar de você já conhecer aqui nossa velha amiga, ou seja, corpo celular, axônio, a estrutura de um neurônio, vocês saberem exatamente que essas estruturas em azul aqui são o quê? A bainha de mielina, onde vocês têm as células de Schwann, que ajudam exatamente, chegam, se aproximam desse axônio, auxiliando na síntese, obviamente, disso aí. E, é claro, mais dos prolongamentos, que são os dendritos, e as porções terminais, que hoje a gente vai ver o que é uma sinapse. Então, com isso e tudo, isso explica exatamente o que é a atividade neuronal. Mas só que, é claro, nunca tudo está arrumadinho, bonitinho, como essa maneira aqui, um atrás do outro, bacana, mandando informações. Não, a coisa vai um pouco mais além. Existe toda uma estrutura que mantém esses neurônios aí totalmente trabalhando de uma forma eficiente e constante. Então, com isso aí, garotos, vamos lá. Vamos para esse aqui, pronto. Sempre lembre daquela história que eu falei para vocês, que vocês vão ver dentro em breve lá, responder exercícios para mim para isso. Então, tem lá o corpo celular axônio, o sentido do impulso nervoso sempre será esse, não me esquece isso aí. Então, não importa se você está acordado, dormindo, cochilando na minha aula, não interessa. Sempre vai ser corpo celular axônio. Bem, mas e daí, professor? Bem, e daí que tudo isso, deixa eu passar para o outro vídeo, eu mostro para vocês. Lembre-se sempre que
Entre as bainhas, exatamente, de mielina, tem pequenas constrições, que são os nódulos são exatamente o quê? Os nódulos de Ranvier. Os nódulos de Ranvier. Os nódulos ou nós de Ranvier vão ser exatamente regiões onde você tem menos bainha de mielina. Então, vai ter aqueles saltos energéticos. Você vai ter saltos energéticos para que a energia passe mais rapidamente ao longo desse sistema nervoso. Isso faz com que você tenha algumas importantes estruturas exatamente em relação a esses neurônios. E aí vem exatamente algumas definições que sempre é bom a gente saber, porque elas vão ser a base exatamente também para explicar eventos do sistema nervoso periférico. Apesar que eu já usei também essa terminologia antes. As chamadas vias aferentes e vias eferentes. Vias aferentes é o quê? Toda informação, meninos, que exatamente temos o quê? Os eventos periféricos, o que eu chamo de periféricos? Visão, tato, olfato, paladar, audição, mais corpúsculo, falando do corpo, corpúsculo do lado de temperatura, raciocínio, glutínio, todos eles captando informações e levando para o cérebro. Isso exatamente é a tua via aferente. Eu alimento isso o tempo todo, eu estou alimentando. Nesse instante está isso, né? Estou falando com vocês e vocês estão escutando. Tudo isso é enviado lá no cérebro. Bacana. Te devolvo isso através de uma outra via, que não é mais a aferente, tá? Porque esses impulsos vão para o quê? Vão exatamente para o sistema nervoso. Mas só que o sistema nervoso te devolve uma ação. Essa ação, exatamente, é via musculatura ou via uma glândula. Sei lá, se estiver com calor, você começa a ter o quê? Sudorese, começa a liberar, a saliva, se você estiver falando, algo do gênero. Então, você tem a resposta. Essa resposta é dada exatamente pela chamada via eferente. A via eferente se encarrega exatamente desse quê? Condução. De onde? Do teu sistema nervoso em direção ao quê? A teus órgãos efetores. Que órgãos efetores é esse? Musculatura lisa, musculatura esquelética, pode ser glândulas, o que você quiser. Apesar que também você ainda tem uma interconexão entre eles, tem uma junção disso aí. É com isso, entre exatamente os chamados neurônios de associação, tá? Ou seja, os chamados intermodais. Eles ligam um ao outro. E vai ser bem interessante quando eu chegar lá falar de sistema nervoso periférico. A gente vai falar bem em breve. Então, vocês vão ter uma ligação deles em função disso aí. E, é claro, o relógio para parar. Tá doido. E vocês vão ter exatamente... Tá. O relógio está dando 2 horas. Opa, se nenhuma matar se for 2 horas aí. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter o evento de informacional, onde você leva ao sistema nervoso central a informação, via aferente, e eu te jogo isso aí como ação, obviamente, para onde? Uma fibra muscular lisa, que você não coordena, uma fibra esquelética, que você, obviamente, faz a coordenação. Isso é a via eferente. Tudo isso aí, meninos, sempre vai ter o quê? Os internunciais de conexão intercalando essa história aí. Professor, eu não estou vendo aqui que eles têm um formato um pouco diferente, mas sempre, olha as setinhas, sempre o sentido do impulso é corpo celular, axônio, corpo celular, axônio. Isso não muda nunca. E daí, quando você vai olhar histologia, mas peraí, Marcos, você acabou de falar de neurônio, você não vai estar falando de histologia? Aí é que está. A gente fala agora de células, de neurônios que vão dar suporte, vão dar exatamente sustentabilidade para tudo isso que eu estou falando. Tudo bem, o impulso nervoso, ou como você queira, potencial de ação, passa sempre o quê? Do evento lá do corpo celular em direção ao axônio. Bacana, legal. Mas só que você depende de células. Em primeiro lugar, o conjunto delas, eu te contei o nome que eu estou te contando agora, se chama neurôglia, ou glia, ou células glia, como você quiser. É um conjunto exatamente de células que vai ter a funcionalidade de fazer o quê, meninos e meninas? Manter isso tudo que eu falei até agora. Ou seja, eu não falei transmissão de informação, memória, não sei o quê, somato sensorial, rede, tudo isso. Você tem que ter uma turma trabalhando em prol disso. Então, você vai ver que, inclusive, aqui, as células nervosas, tem um formato um pouco diferente. Isso é bem interessante. Esse formato diferente dá exatamente sustentabilidade. E tem algumas coisas que exatamente vão ter de variáveis aí, que vão ser bastante interessantes. Inclusive, até os eventos que eu estou falando, de tumor, de câncer cerebrais, geralmente estão associados às células da glia. Tá? Você sabe que um tumor é o quê? É quando uma célula entra em divisão celular e, consequentemente, você tem o quê?
esse processo de desestabilização da célula, então ela começa a crescer. Então, basta essa célula ter o quê? Nutrientes e oxigênio. Tanto faz ser no sistema nervoso, lá no útero ou na coluna, ele basta ter sangue, onde esse sangue vai garantir o quê? O aporte sanguíneo vai ganhar o quê? Vai garantir o oxigênio e o nutriente suficiente para que essa célula entre em processo de divisão celular. Então, é muito comum células daqui migrarem pela corrente sanguínea e para outros tecidos ao longo desse corpo. Aí você fala, e daí, professor? E daí? Que tudo isso aí te leva a alguns integrantes. Repara, aqui está o que vocês conheceram comigo, com os primeiros. Está lá o neurônio, corpo celular, axônio, baracaninha, baía de mielina, mas agora você está vendo que tem outras células associadas. E essas células aqui que a gente começa a discutir alguma coisa sobre cada uma delas de agora em diante. A primeira delas é o astrócito. O astrócito, com esse formato exatamente cheio de prolongamentos, ele vai dar exatamente o quê? Suporte ao neurônio. Suporte como assim? Tanto no aspecto onde que você vai retirar substâncias prejudiciais. Espera aí, professor, que substância prejudicial é essa? Nós estamos falando desde que, de repente, você ter fármacos, substâncias químicas em grande quantidade que possam tentar intoxicar aquelas células, como também processos metabólicos. É o seguinte, garoto, eu estou falando de uma célula que está respirando muito e que está metabolizando muito. Esse é o neurônio. Então, ele vai ter sempre o quê? Eventos em que auxilia esse metabolismo, mas também ele vai liberar muito excreta. Então, esse excreto em grande quantidade tem que ser retirado dali. Quem vai dar esse apoio é o tal das astrócitos. Então, substâncias exatamente que possam, por via, tentar fazer exatamente uma contaminação, comprometer a própria estrutura do neurônio, vem lá o astrócito e retira. Para que essa transmissão ocorra limpa, para que essa transmissão ocorra de uma forma que tenha um fluxo bem contínuo. Outro aspecto, meninos, é você ter os oligomendrócitos. Aí vocês estão olhando ali, produção de baía de mielina. Aí você levanta o dedão e fala, peraí, professor, você acabou falando do céu de Schwann. O céu de Schwann abraça lá o axônio, produz a baía de mielina. Mas olhando também do que eu falei, quanto mais, melhor. Mais baía de mielina, mais grossa, obviamente, será essas estruturas. Consequentemente, você vai ter o quê? Um fluxo maior de corrente, obviamente, aí, de potencial de ação passando por esse neurônio. Isso aqui está tudo lá com vocês, tem nos slides de vocês. Se quiserem copiar, fiquem à vontade. Quem falou? Chamou? Oi. Então, olha para os produtos a Também. Pessoas também. Tem um também que é bastante importante. Porque eles e a célula de Schwann acabam interagindo e produzindo mais baía de mielina. Então, tem mais que produz também? Além desses dois? Não, é porque eu vou falar uma coisa dela que eu não falei. Repara no desenho aqui, tá vendo os axônios? Onde você tem axônios separados, tá vendo que como se estivesse juntando vários deles, ele faz uma estrutura grande. Então, com isso, é como se ele enchesse tudo de baía de mielina. Isso aqui vai ficar mais fácil de enxergar quando eu mostrar isso aqui. Vou te mostrar isso. Cadê? Tá aqui não. Eu vou chegar lá. Eu mostro depois uma coisa. Você vai ter exatamente a associação de mais bainhas de mielina, ou seja, aumentando a capa de gordura. Essa capa exata de lipídios. E o que acontece se aumenta a capa de lipídios? Eu aumento o isolamento. O que acontece se aumenta o isolamento? Conduz cada vez mais rápido. Lembra sempre disso, diretamente proporcional. Mais bainha de mielina, mais espessamento de lipídios, maior a velocidade dessa informação ao longo de todo o processo. Aí vocês falam, bem, e daí? Isso vai fazer com que você aumente exatamente a questão do volume lá dos axônios, do sistema nervoso central? Vai. Exatamente vai compensar uma coisa que eu falei para vocês. Lembra a história da substância branca mais interna e substância cinza mais externa? Há um dos motivos, é isso aqui. Então, isso aqui vai te garantir muito isso. Por isso, a gente vai adicionar mais coisas aqui ainda. Então, isso dá esse caráter maior de adensamento de lipídios e garantir um melhor fluxo de informações. Por isso que o cérebro é tão rápido. Ele garante exatamente essa fluidez, vamos chamar assim, de informação, de velocidade, por esse motivo, essa riqueza de bainha de mielina. Tá bom? Fala. Então, ele só produz a baía de mielina.
só produz, não, produz a barreira de mielina. É muito importante. Também Se é a função dele, sim, porque ele vai envolver, ele não vai aproximar. Se ele vai aproximar, ele vai garantir. Veja, essas células todas estão aí para garantir exatamente a transmissão de informações. Essa, em especial, em função do formato dela, repara, é como se fosse braços aproximando, eu com uma mão aqui, aproximando as estruturas. Essa é a ideia dela. Ela vai auxiliar isso aí. Então, ela vai dar suporte para as outras que fazem a transmissão. Então, a transmissão ocorre na fluidez por esse motivo. Oi, é como se fossem conectores. Pode ser, pode ser. Porque esses conectores, eu diria o seguinte, eu diria dizer que são, é como se você tivesse aqueles fios grossos de energia, cheios de fios menores lá dentro. Eu tenho um fio maior que envolve ele, quando você corta, ele tem uns fiozinhos ali dentro. Essa seria a ideia. De aumentar mais ainda esse isolamento. Seria por isso. Aí é que entra exatamente o oligodendrócito nessa história. Seria uma proteção também, mas eu diria que seria exatamente uma melhoria da condução. Ficaria mais bacana em função disso aí, tá? Até pela própria figura. Repara que aqui, ó, você tem um isolamento, porque senão você teria uma proteção também para o corpo celular, e você não tem. Você tem muito mais para o axônio. Exatamente que você tem o quê? A questão já da bainha de mielina provocada, auxiliada exatamente pela formação do que? Das células de Schwann. E daí? Além disso, vem a micróbia. A micróbia é uma importante célula, meninos, que exatamente está envolvido com o quê? Sistema de defesa. Mas o sistema de defesa, o qual tem que lembrar sempre que eu falar aqui, o sistema de defesa é exatamente de quê? É específico para o sistema nervoso. Nós falamos algumas coisas disso, inclusive, quando a gente estava conversando ao longo das nossas aulas lá de digestivo. Eu falei das células de Kupfer no fígado, são macrófagos que se encontram no fígado. Como eu vou falar depois de macrófagos, células fagocitárias que se encontram nos pulmões, com macrófagos alveolares. As micróbias são fagócitos, células que englobam exatamente porque são macrófagos encontrados aonde? No sistema nervoso. São elas exatamente que vão auxiliar nesse processo defensivo, ou seja, como assim? Células velhas vão ser retiradas, pode ter agentes bacterianos, algum agente contaminante dessa região. Então, com isso, vocês vão ter os processos inflamatórios. Inclusive, vocês vão ver, vocês estão vendo imunemata agora, meninos? Não, ainda não? Não sei se vocês estão naquelas turmas novas. Então, se bobear, a gente vai se encontrar por aí. Então, com isso, imunemato vai falar muito disso aí. Imunemato fala exatamente dessa questão de células fagocitárias, de células de defesa, nas quais você tem incêndio. Eu comento alguma coisa para vocês exatamente nessa minha própria disciplina, nervoso cardiorrespiratório. Eu falo um pouco do sangue, mas não me aprofundo, porque imunematologia trata disso para vocês. E um desses processos, exatamente, é o quê? Fagocitose. É um processo exatamente que você usa para destruição celular. Então, a micróbia, especificamente pelo sistema nervoso, cuida desse papel aí. Por isso que vocês estão vendo esse mecanismo aqui. Reparo, inflamação. Reparo é um processo que você tem exatamente que a constituição tecidual. Você vai ter destruição de células também, ao longo, não especificamente porque é uma reconstituição do neurônio, mas como tem isso é um tecido também conjuntivo, você vai ter outras células ali. Então, ele pode reparar esses eventos celulares. Tá? Então, ele pode tratar disso. É um evento bem específico, que vocês depois vão ver com mais detalhes quando chegar em imunomatologia. E o próprio processo inflamatório, que é exatamente que é caracterizado por quê? Eventos em resposta a substâncias estranhas, frente a respostas diante de células estranhas, e por aí vai esse processo. A micróbia cuida desse papel de policiar o sistema nervoso. Células epidimárias também vão entrar no meio dessa história aí, bastante importante, para quê? Proteger e nutrir. Aí vem sua proteção. Eu estava conversando. Aí tem proteção? Essa protege. Essa exatamente vai auxiliar na proteção, tanto mecânica como um todo, vai exatamente proteger as células de quê? De passagem de informação. Você sempre vai ter esse envolvimento aí. E, é claro, mais uma para auxiliar a nutrição. Ah, professor, mas não tem lá o líquido cefaloraquidiano, não tem lá a questão da barreira hematocefálica, tudo isso garante nutrição? Mas quanto mais melhor, né? Quanto mais nutrido, mais oxigenado, mais suporte tiver, certamente, o sistema nervoso, melhor ele vai trabalhar, melhor, certamente, ele vai ter aí esses eventos. Bem, com isso,
Temos a célula de Schwann, essa aí sem nenhuma dúvida na cabecinha de vocês, né? Célula a qual abraça esses axônios aí, ajudando na síntese da bainha de mielina, né? Essas bainhas lipídicas, aumentando essa espessura, tá bom? Vai também, com isso, se juntar ao órgão dendrócito também aí, para aumentar essa camada. E isso faz com que aconteça uma figura aqui bem interessante, que é a próxima, essa que eu queria mostrar para vocês, que é essa aqui. Uma que eu comentei com vocês, que são exatamente os eventos que chamamos o quê? De amielínicos, aqui, ó. Você repara que não é que não tenha bainha de mielina, você repara que tem alguns pedaços que simplesmente não tem. Por isso eles chamam de amielínico. Mas o mielínico, ele tem exatamente todo envolvido em bainha de mielina. Então, lembra que eu falei, ó, nunca, até pensando nessa figura, eu estava falando aquilo para vocês. Esqueça essa história de achar que é negação. Tá? Fibras amielínicas não tem bainha de mielina. Tem bainha de mielina, mas em menor quantidade. Ao contrário da mielínica, que você tem uma grande quantidade ali. Essa espessura, quanto maior for, maior será certamente o desempenho de transporte de informações nesse sistema nervoso. Bem, com isso, É uma situação da ciência, né? não daria deficiência porque ela existe lá porque tem que existir. Tanto que a parte cinzenta é em função disso. Eu diria que é uma questão metabólica. Porque Não, eu falo ausência em toda a cobertura. Vamos dizer que em quantidade menor. Eu diria que só em quantidade menor por uma questão do cérebro muito simples. O cérebro ele sabe onde vai empregar essa energia. Ele não tem tudo mielinizado, porque ele não precisa de tudo mielinizado. Ele distribui isso. Ele sabe que os eventos mais essenciais, como eventos de sobrevida, funcionamento do coração, peristaltismo, memórias, límbico, por aí vai, tudo isso trabalha e precisa de um trabalho rápido. Tálamo, hipotálamo, essa turma toda. Bacana. Mas só que você tem outras regiões que não tem necessidade de ter esse aporte, esse fluxo tão grande, porque eles estão integrados. Nos próximos slides aí. Você tem uma rede de integração, então ele sabe distribuir. Vamos dizer assim, eu tenho isso aqui de suporte, então esse suporte que está aqui, eu preciso botar mais aqui no meio e menos em outras regiões. Então, o que não tem? Aí você tem diferentes quantidades ao longo disso aí. Esse seria o aspecto. E daí? Bem, isso faz com que essas células todas, elas acabem tendo uma organização, tá bom? Onde vocês têm dois grandes grupos, macróglias e micróglias, e elas se distribuem exatamente, aí pouco a gente falou até agora, esses grupos celulares, cuidando do quê? De nutrição, metabolismo, revestimento, isolamento, síntese de mielina, junto com a célula de Schwann. Então, acaba tendo o quê? Grupos teciduais que vão exatamente dar um suporte em toda essa estrutura aí, em virtude disso aí. Bem, professor, tá bom, você tem essa organização, mas isso significa que você terá apenas essa organização? Não. Aí é que vem uma parte interessante. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não. Vem depois. Tudo bem. Essa parte que eu falo que é interessante é em função disso aqui. Ó. Essa organização que você tem da própria sinapse nervosa. Peraí. Deixa eu jogar isso aqui. Só um minuto. Deixa eu pegar isso aqui. Aqui. Pronto. Deixa eu pegar isso aqui para vocês. Aqui. Colar. Aqui. Aqui. Pronto. Pula teste. Parou. Aqui. Pronto. Meninos, vocês vão ter exatamente, como eu falei para vocês, a própria ideia da estrutura em rede. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é. Você não tem ela apenas toda linear, ela toda organizada como se fosse uma fila indiana e tudo bonitinho. Você não depende disso. Você depende dela fica dinâmica, exatamente você vai ter o quê? Interações e diversos posicionamentos. Uma coisa mais espacial em função disso. A ideia exatamente do cérebro, quando ele faz isso aqui.
Eu usei aquele um outro vídeo para vocês para mostrar isso. Esse aqui mostra essa interatividade. Então, essa interatividade faz com que você tenha. E aí, até vale a pena parar para comentar uma coisa. Eu não falei que tem células de suporte, células de defesa, tudo isso. Acabei de falar tudo isso agora. Repara, por causa dessa disposição aleatória dos neurônios. Como você tem uma disposição aleatória, mais aí de 1 bilhão e alguns trilhões de sinapses, então faz com que você tenha o quê? Uma importante organização e necessidade para que você faça o quê? Essa interação. E tudo que vocês estão vendo aqui, certamente, são as bombas de sódio e potássio. Isso que você está vendo aqui, esse entra e sai, nada mais é do que o sódio e o potássio, entrando e saindo pelas membranas celulares. Então, você vai alterando exatamente o quê? Os íons, tá? Conforme as suas cargas, e eles, ao passarem pela membrana celular, eles geram carga elétrica. Essa carga elétrica é o impulso nervoso, essa carga elétrica é o que chama de potencial de ação. Isso aí é a neurotransmissão. Todos esses nomes são todos a mesma coisa. Isso faz com que você tenha, continuando aqui, meninos, essa transmissibilidade informacional, esse entra e sai via membrana celular, deixar dar uma continuidade maior, e nós vamos estudar hoje, uma das coisas bem importantes, é o que acontece aqui. Isso aqui é exatamente a porção terminal de um dendrito. Aqui, o que vocês estão vendo que eu estou apontando, é a sinapse. E é nesse local que você joga os neurotransmissores. As sinapses são os espaços entre os neurônios. Você é um neurônio, eu sou um neurônio. Tem um espaço entre nós. Isso é a sinapse. É a fenda, chama de sinapse, fenda sináptica. Tudo isso é para denominar espaço entre os neurônios. Neurônio é neurônio, ou neurônio, fibra muscular ou glândula. Vou te mostrar isso aqui. Impulso nervoso. Esse é o impulso nervoso. É como eu vou explicar hoje. Como isso acontece? O tempo todo eu estou falando de impulso, impulso, impulso. E aí o que entra, aí o que sai. Eu estou falando isso o tempo todo. Como isso acontece? Como é que acontece a sinapse? O que acontece, perdão, na sinapse terminal entre uma célula e outra célula? É isso que a gente vai conversar agora. Fala. Esse monte de bola aqui, vai saber o que são essas bolinhas. Vou te contar um segredo. Essas bolinhas são exatamente o quê? Neurotransmissores que estão aqui dentro. Vamos chegar lá. Vai por mim. Então, com isso, elas vão ser exatamente... Tá vendo que mudou de cor aqui? Peraí, deixa eu voltar um pouquinho mais. Aqui eu estou te mostrando no vídeo, depois eu vou te mostrar no slide, etapa por etapa disso aí. Isso que está chegando, esse escuro aí parou, exatamente seria a representação do impulso nervoso, que vai ativar exatamente as vesículas. As vesículas são elas que contêm o quê? Os neurotransmissores, em especial, nesse caso aqui, a acetilcolina. Tá? Então, você vai ver que a acetilcolina vai ter exatamente uma importante ação exatamente na fenda sináptica. A fenda é para mostrar aquilo que eu falei para vocês. Neurônio não toca em neurônio. Neurônio, a gente não se toca. A gente conversa. Como? Através de informação. É o que a gente vai descrever hoje que vai acontecer aqui. E outra coisa importante. Esse evento exatamente informacional, meninos, não precisa ser apenas entre neurônio e neurônio. Tanto que eu estou falando para vocês que o tempo todo acontece o quê? Contração da musculatura lisa, esquelética, esfíncter, estômago. Eu estou falando de eventos em que há transmissões como essa em direção ao quê? Órgãos-alvo. É o que a gente está conversando aqui agora. Então, eu vou te explicar como acontece esse processo químico. Exatamente aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos voltar para cá. E aí, continuando, isso é a sinapse. A sinapse, tá? Ela pode ser tanto neurônio a neurônio, que é exatamente o quê? Ó? São os pontos, o que a gente chama de união, são exatamente espaços, tá bom? Fendas, tanto que neurônio a neurônio, como neurônio, estrutura efetora. Depois, lá na aula prática online, eu vou mostrar isso para vocês. As sinapses que você tem entre fibras musculares esqueléticas ou lisas, tá bom? Regiões lisas, e que ocorrem exatamente esses eventos de estimulação. Então, isso vai fazer com que haja essa interatividade, resposta, e, consequentemente, essa conversa em rede dos teus neurônios. Mas aí fica uma pergunta no ar.
como isso acontece? Aí vem a resposta que vocês estavam querendo, estavam me perguntando aqui. Primeiro ponto é o sistema nervoso mandando o tal do impulso elétrico. Exatamente esse 1 aqui. Esse 1 vai representar o quê? O tal do PA. PA é potencial de ação. Mas você não falou em potencial de ação. Falei. Potencial de ação é impulso elétrico, neurotransmissão, impulso nervoso. O que você quiser representa a mesma coisa. É o tal do potencial de ação. Esse PA. E o que acontece com esse PA, professor? Esse potencial de ação, ao chegar na porção terminal, lembra aquele vídeo que estava indo agora aí? Você estava me perguntando, o que é aquelas vesículas, professor? São essas aqui. Essas vesículas estão cheias de quê? De neurotransmissores. Em especial, acetilcolina. Só tem esse? Não. Tem mais neurotransmissores. Vários tipos. Adrenalina, sistema nervoso central, ácido gama-aminobutírico. Vários deles a gente pode citar por aí. Tá bom? E tudo isso faz com que você tenha o quê? O primeiro estímulo chegando aqui. Então, esse termo que a gente usa exatamente é o chamado primeiro mensageiro. O primeiro mensageiro é o potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Bomba de sódio e potássio. O que é a bomba de sódio e potássio? Qual o sentido? Corpo celular axônico. Ponto. Essa é a porção terminal. É daí. Quando chega aqui, você vai estimular exatamente quem? A entrada, o fluxo de cálcio. E os cálcios vão entrar no meio dessa história. A gente não tinha falado dele, mas agora é ótimo. O cálcio vai permear essa membrana. Que membrana, professor? Isso não é uma célula? Então, a membrana celular. Então, os portos, os canais vão abrir exatamente para a entrada de íons cálcio. O cálcio vai entrar aqui para essas porções terminais. E ele exatamente vai ser responsável por quê? Ativar enzimas que estavam inativas. Enzimas que estavam inativas e vão entrar no seu processo ativo. Ou seja, o cálcio leva um outro nome. É o que você chama de segundo mensageiro. Por que segundo mensageiro? Porque o primeiro mensageiro, quem foi? É o potencial, o impulso nervoso. Chegou aqui. Depois disso, o tal do potencial de ação vai fazer o quê? Fazer com que o cálcio entre e ative as enzimas. Para quê? Abrir as vesículas. As tais vesículas, os sacos, as bolinhas, o que você quiser que está aqui, contendo essa acetilcolina, vão ser abertos. Vão despejar isso exatamente aonde? Na tal da fenda sináptica. Já está me perguntando. É a conversa entre os neurônios. Lembra? Não encosto nela, nem encosto em mim. Mas jogamos o quê? Acetilcolina aqui. Essa acetilcolina é a conversação do processo. Por que conversação, professor? Repara uma coisa aqui. Ó. Você tem aqui exatamente a ampliação do que está acontecendo naquela fenda sináptica. Então, com isso, deixa eu mostrar aqui, que vocês já estão vendo nesse. Deixa eu mostrar aqui, que eu acho que fica melhor. Está tão pequenininho que... Pronto, ficou mais bacana aqui. Pronto. Então, chegou exatamente o quê? O primeiro mensageiro, potencial de ação, tá bom? Ativa exatamente essa região aqui, que é o que? Abertura para a membrana, exatamente celular. Bacana. Abriu. O cálcio permeia. O cálcio vai entrar. Consequentemente, vai favorecer o quê? Esse vai ser o chamado segundo mensageiro. O segundo mensageiro vai fazer com que a enzima que estava inativa se torne ativa. Ela, consequentemente, vai abrir o que? As tais vesículas cheias de acetilcolina. Então, com isso, quando você libera essas vesículas cheias de acetilcolina, o que vai acontecer? Vão ser jogados aqui para a fenda sináptica. Na hora que você olha mais de perto a fenda, que isso aqui é a utilização dela, o que vai acontecer lá? Você vai ter outras enzimas aqui na base. Essas enzimas, exatamente que estão aqui, são chamadas de acetilcolina. Meninos, parem de rebolar, parem de mexer no celular, parem de futucar nessas bolsas e olhem para cá. Porque se eu botar uma questão aberta valendo metade da prova, o negócio vai pegar. E não adianta vocês usarem o WhatsApp, fazer consultas, aquelas respostas repetidas de UOL, blog, não sei o quê, que vocês parecem que a gente não nota. Então, deixa eu, como vocês falam, usar a expressão de vocês, deixa eu jogar real para vocês. A gente nota isso. As notas são baixas nos exercícios por causa disso. Porque a gente vê padrões de resposta. E vocês acham que ou a gente é besta, ou a gente não passou por mais de 2.000 alunos. E às vezes eu falo, eu dou essa expressão.
CPF se repete, mas os hábitos são os mesmos. E eu vejo os Ctrl+C, Ctrl+V. Aí você não entende por que as notas ficam baixas. Então, meninos, vou pedir. Está. Presta atenção no que eu estou falando. Ok? Bacana? Continua. Como eu estava dizendo, eu estava exatamente falando o quê? De fenda sináptica. E essa fenda sináptica exatamente é o quê? Onde você vai ter esse despejo da tal da acetilcolina. E ele vai ser disparado. E por que isso é tão importante? Você está brigando com a gente para você olhar para cá. Porque aquilo ali, meninos, vai ser importante exatamente para os fármacos. São aqueles ansiolíticos que vocês vão usar. São aqueles eventos exatamente que, de repente, o paciente está lá agitando, pulando na cadeira, e você vai dar meia grama de alguma coisa. Esse meia grama de alguma coisa vai atuar aqui. Por quê, professor? Eu vou te contar depois. Mas o mecanismo químico, exatamente, é de ação nessas regiões aqui. Principalmente nas fendas sinápticas. Quando eu diminuo a comunicação. Se eu diminuo a comunicação, eu vou diminuir o quê? O índice de resposta. Se eu diminuo a resposta, eu torno aquele paciente exatamente menos responsivo a alguma coisa. Essa é a jogada. E tudo isso só acontece por causa disso aqui. E daí? Vocês estão me perguntando. Respeito. Qual a parte, secretário? Eu disparei. Sim. Acetilcolina? Acetilcolinesteráase? Pronto. Acetilcolinesteráase é uma enzima, tá? Ela existe naturalmente nas membranas. Na tal da fenda sináptica, você acabou de perguntar o que é, lembra? Você falou assim, o que é a fenda? A fenda, eu falei, é um espaço. Esse espaço, você tem a enzima. Uma enzima que vai exatamente a gente chama um grupo de várias enzimas de esterase. O que são esterases? São uma tesoura gigante, você está lá cortando alguma coisa. Quando você corta um determinado tipo de produto, eu posso ativá-lo e inativá-lo. Nesse aspecto aqui, eu começo a inativar algumas que eu não vou utilizar. E algumas outras vão entrar todas para cá. E por que eu não ativo e jogo todas para cá, professor? Porque eu não quero uma aceleração do processo. Isso exatamente acontece quando você tem altas atividades em relação ao cérebro, em relação ao corpo. Então, eu posso aumentar a atividade jogando mais acetilcolina. É o que você vai ver eu falar daqui a pouco, quando eu falar em eventos pré e pós-embrionários. Eu vou falar disso aí. Eles modificam esses processos de entrada. Eu posso bloquear receptor, eu posso evitar, daqui a pouco, uma coisa que eu vou chamar de recaptação de acetilcolina. Eu tenho vários processos. Na hora que eu falar dos fármacos, você vai entender. Eles vão se basear muito nisso aqui, nesse processo biológico. Muitas das ações deles sempre estão de olho nos receptores, porque se eu bloqueio o receptor, eu simplesmente a molécula não entra. Se não entra, não tem efeito. É igual estar na televisão, né? Querem assistir um filme na Netflix? Bacana. Então vamos lá para conectar. Se eu cortar o sinal lá da origem da Netflix, eu não vou ver, televisão, não vou ver meu filme lá no meu receptor. Ótimo. É exatamente isso aqui. Se eu cortar o receptor aqui, eu não vou ter o sinal chegando aqui, não vai ter o quê? Acolhimento. Você não vê seu filme, você não tem resposta. Entendeu? Seria esse processo. É daí. Bem, tudo isso faz com que você tenha o quê? Você tenha exatamente essas degradações desses excessivos quantidades de acetilcolina, e com isso eu tenho uma média de resposta. Lembra de uma outra coisa que eu falei para vocês? Essa resposta que você tem no corpo, ela é como se fosse uma balança. É uma balança constante. Ela nunca vai acelerar demais, nunca vai ser inibida demais. Senão você cai exatamente no desequilíbrio. Aquele meu famoso primeiro slide com aquela balancinha. Te dou a palavra já já. Então, sempre vou manter a homeostase. Bacana, é isso aí. Sempre será essa tendência. Isso é manter a homeostase. Eu não acelero demais, estiro exatamente demais esse estímulo. Se você pensar, de repente, num ponto básico, eu vou dar um exemplo aqui, vocês vão ver isso. Pode falar antes, depois eu falo o exemplo. O debate. Isso. Não tinha resposta. Porque o cálcio é essencial para ativar exatamente o processo enzimático. Não tem o cálcio, não tem como ativar essa segunda mensagem. Porque a primeira mensagem que você tem é o potencial sódio e potássio, está chegando aqui. A mensagem sódio e potássio, sódio e potássio. Chegou aqui no final. O que vai acontecer? Ele ativa o tal do segundo mensageiro. Quem é o chamado segundo mensageiro? Esse influxo de cálcio. Entrada de cálcio na célula. Enxerga isso aqui sempre de uma forma dinâmica. Eu estou mostrando isso aqui umzinho entrando. A especificação é enorme.
Então tem sódio, potássio, tem um monte de cálcio entrando. E esse cálcio, quando entra, exatamente ativa essas enzimas que estavam inativadas. Por isso que a gente chama isso aí de segundo mensageiro. Porque é uma segunda mensagem. Para quê? Entre o sistema em ação. Para o quê? Liberar acetilcolina. Poderia ser outra coisa? Poderia ser outro neurotransmissor. Mas seria especial isso aí. Entendeu a sacada do cálcio? Pronto. Pode falar. Algo que inventa ainda. Várias coisas. Quer ver um exemplo bom disso aí? Bem bacana? Quando você tem, por exemplo, desidratação. Você tem um processo de desidratação, o que você faz? Você geralmente reidrata com um eletrolítico. Não é com água. Água, você tem apenas um líquido. Mas eu preciso de alguma coisa que tenha o quê? Exatamente íons. Então, cálcio, potássio, vários deles. Quando você desidrata, as concentrações exatamente de íons, eles concentram e começam a diminuir aqui. E o que acontece com o sistema nervoso? Ele pode entrar em colapso. Por isso que, de repente, quando você faz em altas temperaturas e você perde água demais, o sistema vai e desliga você. Ah, não tem interruptor. Não tem, mas você desmaia. Você desmaia por isso. Qual é a melhor forma de botar você em repouso? Dormindo. Então ele faz o quê? Você desmaiar. É por isso que ele faz você desmaiar. Um dos processos exatamente daquela fonte bulbo é para isso. Exatamente, você entra como se fosse um desligar. Mas dentro do disjuntor. Disjuntor é aquela história quando você tem uma sobrecarga, o sistema todo desarma. Ele desarmaria um dos motivos por isso aí. Pode-se falar outros? Tem outros aí. Desde baixas de hormônios, excesso de hormônios corticoidários, você perde muito cálcio, você tem problemas nas neurotransmissões, os indivíduos que contêm tremores. Tremores são exatamente excesso de impulsos, em função disso aí, descontrole nisso aqui. A gente pode citar um monte de coisa aqui agora. Então, você tem vários sistemas de regulação de cálcio. Vocês vão aprender também, quando estudar esqueleto, que você tem paratormônio, lá nas paratireóticas, vocês aprenderam, com células C, aquela ali desequilibra, perde muito cálcio, afeta o sistema nervoso. Lembre-se que cálcio, quando vocês escutam sobre cálcio, não é só esqueleto, não é só lá o cabeça e pescoço de vocês, não. Tem vários sistemas de comunicação. E um deles é esse aqui. Exatamente o que você responde e de uma forma bastante eficiente. E daí? Bem, e daí que esse processo, só repassando por último, você tem a primeira mensagem, o cálcio acaba sendo a sua segunda mensagem, que vai ativar a tal da enzima, que vai fazer com que abra as vesículas. As vesículas se abrindo, vai a acetilcolina, vai para a fenda. A fenda, por sua vez, vai ter o quê? Exatamente essa quantidade enorme de acetilcolina, e vai ter uma enzima que vai controlar isso. É a tal da acetilcolina esterase. Esterase, você ainda vai escutar esse nome muito por aí pelas bioquímicas da vida, são exatamente moléculas que cortam, que quebram umas às outras, as esterases. E o substrato dela é a acetilcolina. E você vai ter um outro processo depois em farmacologia, vocês vão ver. A gente chama de recaptação disso aqui. Você não joga isso aqui fora, né? Você vai para o lixo. Isso simplesmente volta para a célula novamente. Isso é um dos principais sistemas de ativação de sinalização, quando eu falar lá em sistema de farmacologia do sistema nervoso, que a gente ainda vai discutir. Aí você fala, e daí? E daí? Só isso, professor, está muito fácil, graças a Deus. Por isso que eu estou aqui no meu celular, que está tranquilo, está light. Então, por isso que exatamente existem diversos tipos de neurotransmissores. Você tem a acetilcolina, falei um deles para vocês. Vocês vão ver alguns outros comigo. Vou citar apenas agora, mas depois a gente vai separar os principais. A acetilcolina, junto com a adrenalina e a noradrenalina, vão ser sistema nervoso periférico. A gente vai começar no momento certo. E lá no sistema nervoso central, ainda não caiu essa prova, que bom, vocês vão ter lá o tal do ácido gama-aminobutírico, vai ter a glicina, vão ter diversos elementos que vão o quê? Ativar e inibir o sistema nervoso central. Isso é importante demais. Se você tiver um excesso de ativação, você está em termos de ativação, sabe o que acontece? São exatamente indivíduos, por exemplo, quimicamente psicóticos. O indivíduo com transtorno obsessivo compulsivo, uma das características dele é ter picos exatamente desses neurotransmissores. É aquela história, até eu falei para vocês, até falei nessa turma, eu falei assim, aquele cara que fala que está ouvindo vozes, as vozes do cérebro, são excesso de neurotransmissão. São exatamente os estímulos. Você fala, faz. É a compulsão. É aquele, por exemplo, que está sentado, está assistindo aula, não para, quieto. Aí daqui a pouco está lá deixando o celular e fala assim, eu tenho que sair.
Aí está continuando assistindo e continua aquela voz. Sai, ele não consegue se concentrar, não tem um foco. Então, com isso, ele se levanta e vai fazer o que ele quer. Isso, é claro, dependendo do que a gente fale, pode ser destinado a um objeto, pode ser destinado a uma pessoa, depende do que você quer. Ou seja, aquela coisa do alvo, do objeto, do que impele a que ele faça algo. Então, depois eu vou falar em transtorno. Mas todos nós temos essa voz, só que tem gente que usa... Escuta demais. Escuta até demais. É aquela voz... Sempre eu gosto de usar a brincadeira do seguinte. Tem um slide meu aqui. Deixa eu mudar um pouco a assunto, se vocês voltam para mim. Quando, por exemplo, você está lá... Vamos dizer, vocês aqui, eu sei que vocês tinham 17, 18 anos, mas vamos dizer que um belo dia vocês tinham 15 anos de idade. Nesses 15 anos de idade, vocês estavam lá na casinha de vocês e chega aquela noite na qual você vai encontrar aquela pessoa. Mas seu pai, sua mãe, sei lá, quem descobriu que você vai encontrar essa pessoa. Tanto vale para os meninos como vale para as meninas. Aí começa você. Toca lá seu celular, vamos botar em termos modernos, toca seu celular e está lá. Vamos sair para dar uma volta? Vamos ver corrida de submarino? Aí você, será que eu vou ver corrida de submarino? Não sei. Será? Aí uma das vozes fala, vá, ele só vai mostrar o submarino para você. Olha, vai chover, você vai ver a corrida de submarino. Só vai ver a corrida de submarino. E a outra vai, não faça, seu pai mandou você não ir. O professor falou que a gente tinha 17, 18 anos. Realmente, nossa mentalidade tinha 17, 18 anos. Isso, exatamente. Então, com isso, as vozes, você está lá uma falando de um lado e do outro. E por que isso não é tanto agora, vocês que já estão mais maduros com 18 anos de idade? É o seguinte, nós já temos o quê? Quando você vai chegando a uma certa idade, seu senso de discernimento é um pouquinho maior. Vamos dizer que ele tenta ser um pouquinho maior. Então você já sabe a diferença entre o certo e o errado. Então, geralmente, você consegue ouvir, obviamente, teoricamente também, as vozes da razão. Seu pai e minha mãe falando. Tudo muda quando, sei lá, a menina joga lá, ela ensaia, joga lá a pedrinha lá no seu vidro, ou então a menina para lá com a moto e vai chamar, ei, uma voltinha, essas coisas, tudo vai mudar. Ah, professor, não gosta dessas coisas, porque papai não deixa, a mamãe não quer. Tá bom, vamos acreditar nisso também. Pula a janela, faz milagre. Tudo se dá um jeito. Muro, sabe a jaqueira, sei lá, qualquer coisa. Pois é, então com isso aí, exatamente, estava emocionando vocês, acontece o seguinte, o sistema nervoso tem esse aspecto. Porque tem uma coisa, e aí, brincadeira da parte, que está muito em evolução. O que é? São os hormônios sexuais. É esse período, quando vai chegando a adolescência, em que você tem o quê? O impacto dos hormônios, as decisões, o próprio estresse do dia a dia. Aí vem o estresse de novo, os corticóides. Seus pais te cobrando, as pessoas te cobrando, você te cobrando, para ser uma pessoa, eu quero fazer isso, quero um dia ser dentista, sei lá, qualquer coisa do gênero. Existe uma pressão psicológica que você cria e que os outros criam, e expectativas que jogaram em você nem você queria. Só isso. Tiveram um pacote, todo um pacote teu. Deu a administra a facilidade, que não é minha, é tua. Então, a gente tem que fazer uma baixa em corticóide para regularizar Vamos esses dizer estresses. que, muitas vezes, se você puder evitar aumentos corticoidais, ele te ajuda bastante em função disso. Fazendo para se prazer. Tem dúvida? Na minha frente? Tá bom. Vamos ver, porque não tem. Não, deu. O que acontece com os códigos, o evento corticoidal, num caso como esse, é diferente. Estamos falando exatamente de inibição de células. Dá um dedo, você que sabe. Células inflamatórias. Aí estamos falando de outro aspecto imune. Aí é diferente. A questão são os excessos. Por exemplo, você entrar no rinossoro, corticóide via nasal o tempo todo. Qualquer fungadinha, por exemplo, só se eu entrasse qualquer fungadinha, pegasse o rinossoro e jogasse no nariz, eu estava perdido. Você retém água, você mexe com todo o metabolismo, é isso. No caso específico, uma resposta inflamatória, como você disse, a alergia, você inibe as células inflamatórias. Mastócitos, basófilos, as substâncias exatamente que tem no seu interior. São chamadas de vasodilatadores. Então, você evita espirrar, se coçar, tossir, coisas do gênero. Aí, desse jeito, é diferente. Eu estou falando anti-inflamatório porque é o seguinte, tropecei aqui, ou então bati minha mão, vou tomar um anti-inflamatório, está doendo.
ele é eficiente? Vocês vão aprender isso depois. Mas tem um problema muito grande. Você acaba somatizando e acaba exatamente tendo eventos aí em que o seu corpo começa, digamos assim, seria um vício em função disso. Lá em casa, Esse é o grande problema. Aí depois é uma outra coisa que depois talvez eu comente, eu acho que não vai dar tempo esse semestre, que geralmente eu comento. São chamados anti-inflamatórios não esteroidais. Aí você fala, nunca ouvi falar nisso. Você acabou de falar um. Dipirona, diimizolida, AF, tudo isso são anti-inflamatórios não esteroidais. Os esteroides são exatamente os corticoides, são os mais potentes. Prednisolona, prednisona, tudo isso aí. Vocês têm acesso para administrar isso aí? Tem. Rasca. Hã? Como é que é? Mas só que também, vamos dizer, um é pulo pro outro. Você está aqui no anti-inflamatório não esteroidal, daqui a pouco você está aqui. Está muito fraco, vou passar para o outro. Esse é o problema. Mas isso é uma história para o outro momento. Então, vou parar conversando isso. Pergunta que você queria perguntar. Você estava falando. Já estava falando de anti-inflamatório, queria uma... Eu falei. Não, você não falou, eu queria falar um negócio. Diminuição de corticoide, que era necessário. Você perguntou, como é que a gente faz para realizar esses eventos, dessa redução? Coisas que a gente faz para reduzir. Para reduzir o consumo? Não, os níveis. Sim, os níveis de corticoide. Tudo, veja só, o problema é que muitas substâncias, muitos eventos, genericamente que eles consomem, envolvem corticoides. Por exemplo, você começa a tomar, às vezes, corticoide por algum motivo. Deve ter seu motivo X, específico. Mas, às vezes, você começa a ampliar esse motivo. E começa a aumentar as doses. Começa a sair do não esteroidal, imizolida, o ácido acetilsalicílico, que é o mais comum, tanto você tem, para pular para prednisolona, prednisona. Mas eu não vou tomar. Você vai ver que, de repente, um belo dia, quando você toma, você nota que o efeito é rápido. E aí está o problema. O efeito é rápido com uma crise grave. Se a gente estiver falando, de repente, de uma doença, por exemplo, autoimune, de repente, uma artrite reumatoide, que o indivíduo sente dores nas articulações e nos órgãos, aí você toma uma prednisona. A prednisona, para vocês terem uma ideia, cada miligrama dura o efeito de 72 horas. É uma patada. Mas só que o problema é o seguinte, não vai ser o tempo todo que você vai ter dores articulares pelo corpo inteiro, nem todos os órgãos. Você tem que saber administrar uma doença crônica. E esse é o grande problema. As pessoas não sabem. E aí, eu não sei se eu já comentei com a turma isso, eu falo às vezes minha turma de farmacologia, é o seguinte, o problema todo são situações como, por exemplo, os americanos. Hoje, depois do câncer, depois da AIDS, o que mais mata nos Estados Unidos são anti-inflamatórios. Consumo discriminado de anti-inflamatórios. Ponto. Eles tomam igual como toma água. Por quê? Tudo é motivo de anti-inflamatório. E não é anti-inflamatório bobo, é anti-inflamatório forte, opiáceos. Vários deles aí que entram no meio dessa história aí, misturas com analgésico, anestésico. É por aí, a pegada é mais ou menos essa. Professor, mas eu me controlo. Aí vai vir um outro lado que a gente vai conversar daqui a pouco. Não estou quase lá. Como é que o cérebro te induz? Porque ele te induz. Eu me controlo, eu só tomo quando é necessário. Esse é o grande problema. Esse salto você executa e não vê esses pequenos saltos em função disso aí. Como você evita corticoide? Então, toma. Essa seria a grande resposta. E é claro, você tem acesso a eles, a depender do tipo, na farmácia? Facilmente. Tanto que você tem acesso, você pode chegar agora ao IDC com padronizolida. Então, o anti-inflamatório não esteroidal qual é o mecanismo? Eu não posso contar agora, senão eu vou rastrear a aula. Mas, eu te garanto, ele para o processo inflamatório. Ele é um conjunto, ele é um conjunto. Imagina um fármaco que ele é o quê? Antitérmico, antipirético, de baixa temperatura, analgésico e ainda no efeito de coagulação. Bacana, cadê ele? Vamos tomar agora. E esse é o grande problema. Você pode desequilibrar o sistema em função dele. Você tem que saber exatamente quando vai usar. Por isso que os senhores vão ter exatamente esse hábito quando tiver com os pacientes de vocês, exatamente quando e como administrar. Senão, o paciente de vocês, nunca mais aparece lá na casa. Já resolveu, para até de doer. Tá bacana, não precisa mais ir no dentista, não. Essa é a cabeça dele. Por isso que tem que sempre saber administrar isso. Dorme.
Aprenda uma coisa, porque a gente vai falar de nossos setores. Dor é um dos principais processos de sinalização. Então, a sinalização que você tem pela dor é importante demais. Se você suprime aquele sinal, o que acontece? Você suprime exatamente o mecanismo para se proteger frente àquilo. Por isso, a neurotransmissão é tão importante no estudo disso aí. Umas delas ligadas ao sistema nervoso central, como o ácido gama-aminobutírico, glicina, a gente vai falar deles aí depois, e outros eventos que vão estar associados também ao quê? A depender dos tipos, localizações das próprias sinapses. Essas sinapses não estão sempre uma atrás da outra. Você tem exatamente diferentes locais. Tá? E o que vai acontecer lá? Vocês têm os eventos, por exemplo, os chamados centrais e periféricos, onde você está vendo centrais aqui comigo. Em primeiro lugar, a questão do cérebro, a questão da medula. Você vai ver algumas coisas que eu vou conversar sobre isso com você. E depois, pós-prova, nós vamos falar dos gânglios e placas motoras. Gânglios, meninos, são as junções dos corpos celulares que você tem exatamente aqui no sistema nervoso periférico. Isso vai ser muito importante, exatamente essa questão de estimulação e inibição. Então, com isso, eu posso estimular o teu corpo, determinado tipo de ação, e posso dar a mesma estimulação de uma forma dobrada. E eu vou falar disso depois, como é que isso funciona. A própria placa motora, o que é placa motora? São as fibras musculares. As fibras musculares, exatamente do esqueleto. Estou aqui falando, para. Fala, meninos, fica calado, meninos. Vocês vão parar de falar. Exatamente a placa motora. Exatamente são as fibras musculares. Você pode ter diferentes eventos? Pode, principalmente quando você faz o sistema nervoso central e periférico. Excitatórios e inibitórios. A história da estimulação e inibição, o tempo todo a balança está funcionando nisso aí. Então, o tempo todo eu te estimulo, te inibo. Estimulo, inibo. Vocês estão lá tagarelando. Daqui a pouco eu falei uma coisa, vocês começaram a rir. Tirei o foco de vocês. Vocês voltarem a estabilizar de novo. Isso é estimular e inibir o tempo todo. Posso ter diferentes posições contra as estruturas envolvidas. Ou seja, axônio, corpo, esse axo somático, axônio, dendritos, axônio, dendrítico, várias variáveis disso aí. Isso tudo está lá com vocês. Mas uma coisa que exatamente eu queria mostrar para vocês é essa aqui. Exatamente o evento, deixa eu até ampliar um pouquinho mais ele. Não sei se está gravando, mas ele é bem interessante pelo seguinte. Isso é a organização do sistema nervoso. Acho que isso aí eu mostrei para vocês ainda não. O que acontece? Tem duas formas básicas de organizar o sistema nervoso. Aquela que você aprendeu logo comigo, logo de cara, aquela questão exatamente do neurônio, um atrás do outro, tudo bonitinho, aquela história da sinapse que a menina me perguntou, tá? Da letra A. E aqui você tem a letra B. E essa letra B é exatamente a rede. Isso é a parte mais interessante. Essa exatamente está muito ligada à parte do encéfalo, tá? Essa exatamente que a gente organiza de tal maneira, aquele vídeo que eu mostrei agora, que estão pensando, é isso aqui. Isso aqui é a ideia mais ou menos do seguinte, em que eu tenho os neurônios todos organizados numa rede, tipo uma rede de pesca, rede lá de proteção para o menino cair lá do 10º andar, coisa do jeito. Então, com isso, você tendo a morte de um neurônio, eu tenho exatamente que fazer o quê? Modificar o fluxo desse neurônio, dessa informação. É mais ou menos o seguinte, você tendo a ideia que estamos aí com Salvador Feira de Santana, temos a rodovia, vai e volta, essa pista, ótimo. E nesse instante tem uma montanha lá de 3.000 metros de altura, ali do lado não tem, professor, mas tem lá, nesse instante, apareceu. Tem lá uma montanha e cai uma pedra de 100 toneladas, bum, no meio da pista. Quando caiu, vai pôr os dois fluxos. O fluxo para onde? Para a feira e o fluxo de volta. Vocês estão com problema. Né? Então, querem ir numa festa com feira. Como é que vocês vão fazer? Não pode dinamitar a pedra, não pode passar por cima da pedra. O que vocês vão fazer para ir para a festa, hein? Mudar o curso. Mudar o curso. Aí vocês sabem, né? Vão mudar o quê? Vão dar a volta. Falando em festa, dão um jeito. Mas vão fazer mudar o curso. Concordo. Se aconteceu de cair a pedra aqui, pum, vou exatamente dar a volta. Por um lado e para o outro. Se fosse para a feira, Cabral do Norte, Cabral do Sul, sei lá. Por algum lugar vocês iam passar. Iam chegar em feira. E a pergunta de vocês, meninos, melhor, professor, vou demorar muito. Tá, você vai demorar muito, mas você vai ter um fluxo de informação. Que é isso que o cérebro faz. Se ele perder neurônios, aqui 1 bilhão de neurônios, alguns trilhões de sinapses, ele pode utilizar por vias alternativas.
E essas vias alternativas vão fazer com que você tenha o quê? Exatamente esse aporte de informação por algum lugar. Por isso que sempre aquela pergunta, como eu disse a vocês, a extensão da lesão foi qual? Porque exatamente eu posso fazer com que haja esse contorno ao redor do obstáculo. É o que vocês, inclusive, fazem na sala do chefe. Vocês, dentistas, têm exatamente um processo de reabilitação, que exatamente envolve com essa ideia, exatamente isso aí. Tem indivíduos que têm certas lesões de tal maneira que os músculos faciais, a estrutura maxilar, ele perde. É como se você reeducasse a pessoa novamente a mastigar, a usar exatamente essas estruturas, por causa exatamente de problemas de neurotransmissão. Os mais variados tipos, é claro, em função disso aí, degenerações. Então, com isso, você tem essa distribuição, isso facilita bastante. Por quê, garotos? Porque isso exatamente vai te dar. Deixa eu ver. Porque isso exatamente vai ser o tal do influxo. Isso. Está lá já. Já está lá. Adivinha, vocês são privilegiados. Sabe por quê? Sabe até onde eu fui com as outras turmas? Eu vou até fármacos. E da ponta do sistema nervoso periférico, nem naquela esse ano, como novíssimo, nossa senhora, foi bom demais. Então, nas outras turmas, falei sistema nervoso central, periférico e cheguei em farmacologia. Ainda estou aqui no sistema nervoso central, com sua gente boa, mas bondades desses caras. Vamos nessa. Então, com isso, o que acontece? Potencial de ação, vou concentrar aqui. Potencial de ação, exatamente é o quê? Exatamente essa parte de entrada e saída de sódio e potássio ao longo do quê? Do teu neurônio. Então, com isso, fazendo com que você tenha o quê? Essa passagem. Consequentemente, deixa eu explicar uma coisa que fica melhor de ver no próximo, é essa aqui, ó. Exatamente a entrada e saída do sódio e potássio. O sódio e potássio, ele entra e sai de dentro da célula. Tá? Aquilo que eu estava falando, bomba de sódio e potássio, que vai exatamente no sentido corpo celular, axônio, o pessoal está vendo isso mais de perto. Coisa muito estranha. Mas só que eu estou te contando o seguinte, eu jogo para fora 3 sódios e trago para dentro 3 potássios no meio dessa história aí. E como é que você exatamente gera essa carga elétrica, professor? Porque eu estou vendo um problema aqui de finalização. Sódio positivo e potássio positivo. Como é que eu tenho carga elétrica? Se vocês lembram lá da boa e velha física de vocês, tem uma pilha lá do controle remoto, uma besteira, tem um polo positivo e um polo negativo. Então, como é que eu gero carga elétrica? Meninas, me ajudam nessa questão? Me deu dúvida. Como eu consigo, vou até achar um pouquinho mais, como eu consigo carga elétrica tendo 2 elementos positivos? Alguém sabe me responder? Que pena que vocês não estão tendo prova presencial. Eu queria fazer isso com a resposta para a pergunta aberta. Né? Vai ser bem legal. Mas, podem conseguir depois, pergunta agora. Como é que é a pergunta? Voltando aqui, espaçonave terra. Sódio, positivo. Potássio, positivo. Estou falando que os dois entram e saem pela membrana citoplasmática. Qual a membrana, a representação da membrana? São íons. Bacana. Já que são íons, estou dizendo para você o seguinte, um é um íon positivo e o outro é um íon positivo. E eu estou dizendo exatamente que esses dois geram corrente elétrica. Se tem corrente elétrica, essa força física, você precisa que eles tenham 2 polos. Não tem uma pilha. A vaca, a maravilha. Né? Só lembra lá o positivo e o negativo. Como é que eu gero carga elétrica com 2 elementos positivos? Esses chutes estão ruins? Nossa senhora. Que ambiente? O ambiente da gente aqui está ficando quente. Esse ambiente está quente. Vamos lá. Deixa eu até botar aqui para você. Vou pensando. Não é isso não. Também não é isso. Tá aqui, ó. Vou te mostrar desse jeito, vê se melhora. Aqui você tem a membrana celular. E olha os trocando de posição. Sódio, potássio, entrando e saindo. Aqui você tem pulso nervoso. Exatamente indo. Corpo celular, só naquele pulso nervoso. Aqui, deixa eu botar até no outro lá que fica melhor. Eu não sei se está gravando. Eu acredito que está gravando, mas não custa nada a gente usar esse aqui. Mas esse daí, esse exemplo está certo, eu quero errado.
Não, tem errado e tem certo. Tá tudo certo. Tá tudo bacana aí. Entrada e saída. Sódio e potássio estão positivos? Estão positivos. Mas gera carga elétrica. Olha para gera. Relaxa, meninos. Eu tenho que voltar para a faculdade às 7 horas, para eu voltar a aula. Estou esperando vocês. Fiquem tranquilos. Podem responder. Hein? Ê, química velha. Vamos bater poeira disso aí. Estou vendo que até acordaram, graças a Deus. Vamos lá. E aí? Uma banda em cima das bolsas aí. Uma bolsa molhada. Bora. Não foi que te deu nele, foi a Adriana. Provavelmente a Adriana deve ter falado para ela. Os condutores. E daí? Condutores, assim, a Adriana condutores. Vamos dizer que ela foi a Adriana condutores. Aí? A utilização de condutores. Aí, parabéns. Tudo bem, vamos mostrar de fantástico. E isso eu também sei, obrigado. Estou esperando você, menino. Olha a vida. Por que sódio e potássio gera carga elétrica? É química. Não tem nada a ver com a Adriana, não, coitado. Aham, piorou. Está em odontologia. Se vira para aqui. Vamos lá. Segure sua batatinha. Vamos nessa. Vamos embora. Química. Metais, existe exatamente na tabela periódica chamada de quê? Colunas. Metais alcalinos, metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, trânsito. Todos eles com carga positiva. Mas só que tem um detalhe. Sódio e potássio estão em equilíbrio. Porém, o núcleo tem uma pequena diferença elétrica de 0,1. Por isso que não é positivo, e muito um pouquinho mais negativo. Professor! Não bota a Adriana no meio dessa história, não bota ciências humanas no meio dessa história também, não. Não bota, não. Ninguém tem nada a ver com isso. É a química de vocês. A carga nuclear de um deles é um pouco menos negativa do que do outro. Isso. Hã? Qual é? Qual é tudo? Qual é esse qual é? Foi o seguinte. Quem tem mais negatividade, exatamente o sódio é mais positivo e o sódio, o potássio é mais negativo. É o potássio. Calma, potássio é mais Negativo. Em relação ao sódio. Ponto. Ninguém vai esquecer não isso daí. Você vai ver. Que bom que eu não vou esquecer. Porque isso foi um salto evolutivo. O resto da matéria está no meio, mas isso daí. Pois isso foi um salto evolutivo de quê? Sistema nervoso. Você só tem o nosso sistema nervoso, isso, um belo dia, no meio lá da evolução, vai ser que permite ter essa passagem, essa entrada e saída por uma membrana de sódio e de potássio. Gerou essa corrente elétrica. E por algum motivo, as células começaram a trocar informação. São os primeiros sistemas vivos de troca de informação. Isso foi evoluindo. Testes biológicos, deles mesmos. E um belo dia, surgiu o nosso. Essa troca de corrente elétrica pode só ser informacional. Eu passo a estimular. Vocês não podem fazer isso porque agora a biologia, vamos dizer assim, o comitê de ética não deixa. Mas você, antes da minha aula, quando eu aprendi fisiologia, eu tinha lá as rãzinhas, vinha lá o professor de fisiologia com a rã, abria lá a perninha da rã e dava choque lá na rã. A rã ficava a perninha. E por que isso? Exatamente, falaram isso, por isso acabou. Não tem mais. Então eu cheguei a ver isso. Com isso, os estímulos elétricos que você dá, exatamente consegue estimular exatamente o quê? Contrações musculares. E foi exatamente assim que você conseguiu fazer o quê? Os primeiros estímulos de fibras musculares. Você pode isso aí, eu não sei quem vai explicar, mas tem um cara que ele desenterrava os corpos e dava choque. Isso aí já não sei. Isso aí já não me dá. Então, a prova vai sair. Já vi que não me dá. Qual preocupação é essa? A prova vai até aqui. Só até aí. Valeu, só tem isso. Então, isso deve estar essa questão certa. Estão indo embora? Eu não me lembro a frase que eu falei. Podem ir embora. Eu falei, não, eu só não vou falar. Não quero saber nada semana que vem, não. Já estão entendendo tudo? Eu só entendi essa questão aí. Mentira, tô brincando. Conversar. Vamos lá. Vai até. Isso já está lá no. Agora eu vou falar tudo, deixa eu falar. Deixa eu falar. Como eu estava dizendo,
Isso vai estar lá nos PDF de vocês, tá bom, meninos? Tá nas aulas, etc, etc. Qual é a jogada? A prova certamente será online. Então, os senhores vão estar, como aí que tem a questão, ela está me falando dessa história de terça-feira. Até a segunda ordem, as provas são separadas. Então, a priori, não disseram nada em relação a isso. Não falaram de calendário. Não vou falar com a Cecília, não? Não. O nosso contato com ela é muito difícil. Mas vai ter duas provas. Eu sou a líder, eu Deixa tô eu falar, falando vou isso mudar pro de senhor. assunto. Tudo bem. Mas até a segunda ordem, eu obedeço vocês nas salas de vocês. Não tem. Não pode falar, pode falar. É porque, na verdade, Vocês estão com a prova a questão marcada. é que a gente tem uma prova nesse dia e choca. Não tem como, a gente não tem condições nem velocidade para chegar em casa e responder sua prova de 1 hora. Porque eu lembro muito bem que sua prova tem 1 só hora de duração. Não, vou aumentar mais. Bota até mais tarde. Bota até meia-noite. Tem matéria, tem professora. Aham, eu também quero suco de laranja e torrada. A professora do semestre passado, a professora assim, deixa a prova disponível para a gente responder em 3 dias. Nossa senhora, que mãe. Mas só que eu não sou mãe, sou pai. Sou pai, exigente. Você já fez isso de pai. Não. Isso aí a gente não discute. Vamos discutindo outra coisa. Peraí, Com vamos. relação ao Não vai embolando essa situação. A Se informação for é à a seguinte. noite do dia de quarta-feira, Vamos. tudo bem. Vamos ter. Não. Vocês são alunos diurnos. Então vocês têm que ser diurnos. Não pode ser noturno. Essa é a primeira parte. Não. Aí vocês estão esperando. Vocês estão entrando em espera. Né? Meu quadrado, esse eu não deixo. Vamos lá. Vamos embora. Deixa eu falar isso. O que a gente. Eu estou tentando falar. Se você não deixar eu falar, fica na quarta mesmo, fica essa confusão em você. Vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, todos os alunos da turma estão aqui? Essa é a primeira pergunta. Não. Esse é um problema. Mas eu acho que eu Por tenho quê? certeza que todo mundo vai Deixa. acordar pra Isso, se eu fizer isso e não tiver alguém aqui, a pessoa vai recorrer. E vai recorrer, certo? O seguinte, a aula minha é quarta-feira. Eu quero fazer a minha prova. Ponto. E a prova é marcada no dia da aula. Até o presente momento, deixa eu até olhar, de repente, até estou aqui falando, e Cecília, o pessoal já mandou alguma coisa aqui. Deixa eu olhar o calendário. Deixa eu olhar aqui. Docentes. A pergunta é a seguinte: a turma de vocês vai ter outra prova terça-feira? Vocês já têm esse detalhe. Tudo bem, vocês só estão dizendo que não. E os demais alunos? Se alguém tiver uma outra, Bora fazer o seguinte. Esse é o problema. Eu lancei a pergunta no grupo, que tem todos os alunos. Tanto os alunos dessemestralizados e os alunos semestralizados, que foram no novo. Tá, vai falando que eu vou fazer uma coisa. Se todos concordarem com a prova na terça-feira, se não tiver nenhuma objeção com a prova na terça-feira, eu enviando essa resposta para o senhor até a sexta-feira, por e-mail, o senhor bota na terça-feira? Porque alguns estão com o hábito de mandar para o meu e-mail particular. Eu já bloqueei. Não me manda a informação no meu e-mail particular. Vocês têm essa mania de me mandar para o meu e-mail. Não respondo. E-mail para resolver assunto acadêmico é esse aqui. Ponto. Professor, eu nem olho. Falo assim, assunto acadêmico se resolve na marcos.abrão.com.br. Bom dia. É assim que eu respondo. Tem prova também? Ponto. E aí vem a questão. Você está levantando o braço. Perdão. Pode falar. Pronto, então já virou Bastou um. Basta um. Só aceitaria se fosse unanimidade. Entenda minha posição também. Eu não tenho como aplicar uma prova quando tem também muitos com problemas. E eu não tenho os demais ausentes. Aí não é justo com eles. É por esse motivo. Mantenho os meus horários, ponto. O que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos lá. Quarta-feira, eu estendo um pouco mais o horário da prova. Eu posso fazer e vai ser, se quiser, assim, senão vai haver 1 hora de prova e observação. De 2 às 6. Bom, eu posso fazer isso. 6 horas. Dou para vocês 3, 4, 5, 6. 4 horas para fazer a prova. Mais do que isso, não posso fazer. Não posso jogar
para outro dia, porque eu concordo com ela, tem pessoas que estão em outras disciplinas, não podem com os ausentes, não é justo com os ausentes aqui, também tem isso. E outra coisa, até a segunda ordem, Cecília, ano passado, bem, vocês são da turma mais antiga, viram que Cecília isolou isso, mas até o presente momento não se falou nada. Então, eu não posso tomar essa atitude por esse motivo. Tá? Então, minhas turmas de primeiro semestre vão fazer terça e vocês ficam quarta-feira. É o que eu posso fazer com vocês. Aumentamos um pouco mais o tempo e às 18 horas em ponto, o formulário fecha e não abre mais. Mas quero vocês às 14. Se vão estar no telefone, se vão estar aqui, se vão estar telepaticamente, é com vocês. Mas entrem na sala, eu preciso passar os links e as instruções para vocês. Então, combinado, meninos? Certo, é certo para vocês todos, com dia, com minha A gente não tá feliz, mas a gente aceita, tá? É, exatamente, não é para dar feliz, porque exatamente é a dinâmica. É aquela velha ordem, tipo, o professor fala e vocês agem. É assim, tem que ser, tem que correr. Se todos tivessem unânimes, para mim não tinha problema. Se fosse 100%, acabou. Eu concordo. Todo mundo pensa, senão, já viu, né? A senhorita tem razão e o ausente tem razão. É por isso, tá? Meninos, boa sorte, até aqui, tá tudo lá para vocês. Bye, bye. Abraços, beijos para vocês todos. Opa, olha, querido.